Olá! Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando. Fique no vídeo de hoje para dicas em residência em Portugal. Oi, gente, tudo bem? Olá! Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, a doutora Fernanda Moura. Ela se formou comigo muitos anos. Olha, não vamos falar sobre o tempo. Somos amigas há muito tempo. Hoje ela é advogada no Brasil e em Portugal. E ela é especialista em nacionalidade portuguesa e visto de residência em Portugal, não é isso? Exatamente. Oi, gente. Olha, obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. É estranho, porque a gente se conhece há tanto tempo. Mas, verdade, eu sou advogada no Brasil e agora também sou advogada... Agora não, já tenho 7 anos. Sou advogada também em Portugal. Isso aí. E hoje a gente vai bater um papo aqui mais descontraído para falar sobre nacionalidade portuguesa, né? Que é um assunto que está super em alta. E a gente vai fazer aqui um contraste, né? Finalmente a gente vai explorar alguém de perguntas, né? Porque normalmente as pessoas exploram a gente de perguntas. Hoje a gente vai falar mais sobre a especialidade da doutora Fernanda. A gente não está acostumada a se tratar assim. Então, a gente vai falar um pouco sobre a especialidade dela. E vamos fazer alguns links, né? Com a nossa área, com o direito previdenciário no Brasil. E vamos falar alguma coisa também sobre direito previdenciário em Portugal. E é isso, né? Vamos começar, então. Vamos. Olha, esse é um tema... Foi até muito bom trazer, assim. É um tema que a gente não estuda na faculdade. Não. Então, até mesmo advogada que queira saber sobre isso, esse vídeo vai ser importante. A gente percebe a quantidade de pessoas que têm ido para Portugal ultimamente, assim. Eu lembro que quando eu fui, aquilo era tudo mato ainda, que a gente fala que não tinha quase ninguém. Mas agora eu percebo que ou a gente conhece alguém que tá lá ou que está indo para lá, não é? E muito pouco advogado fala sobre isso. Então, é um tema, eu acho mesmo, que para nossa área é relevante e para as pessoas também que estão interessadas em irem, vão tirar proveito desse nosso papo hoje. Também acho. Primeiro, vamos falar assim, né? Qual foi a ideia? De onde você veio com a ideia de trabalhar com isso? Olha, na verdade eu estava estudando para concurso. Eu lembro. Lembro, estávamos. E pronto, a minha família decidiu ir para Portugal, falou sobre isso e eu assim, o que eu vou fazer, não é? E vi que naquela altura, naquele tempo, existia mesmo um acordo de reciprocidade entre a Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal. Então, o que facilitou muito a minha vida para que eu estivesse agora inscrita lá. Antigamente era um processo meramente administrativo, então tinha burocrático um pouquinho, mas meramente administrativo. Não tinha que fazer validação de diploma, não tinha que fazer muita coisa. E eu aproveitei e falei, ok, vou me inscrever, porque eu também vou poder continuar na minha profissão em Portugal. Só que assim, a gente estudou outra coisa na faculdade. A gente estudou matérias diferentes deles, assim. Como é que eu ia virar advogada lá? Eu já tinha feito algumas nacionalidades portuguesas aqui, principalmente para família. Eu já estava me especializando nesse tema aqui no Brasil, para como morar em Portugal de forma legal. Então eu vi uma oportunidade de entrar nesse nicho, porque era realmente um nicho que estava começando a crescer. Quase nenhum advogado falava. E foi assim que realmente eu cheguei lá e comecei a atuar nessa área, sabe? Foi crescendo. Porque não tinha muita gente falando, né? Você começa a virar referência porque não tem muita gente falando sobre isso. Aí pronto. Aí chegou lá, teve que estudar tudo de novo. Assim. Você tinha começado aqui, mas teve que estudar. Porque é muito diferente, gente. Vamos, né? São legislações completamente diferentes. Tem muita semelhança, mas querendo ou não, tipo, código de processo, assim, como corre, né? Como o rito vai correr, é muito diferente. Se a gente fosse estudar aqui a própria imigração para o Brasil, as pessoas para viverem de forma legal no Brasil, a gente já ia enfrentar dificuldade. Tem que estudar tudo, a gente não tem isso na faculdade. A gente não tem, a gente estuda isso. Não a gente tem fala isso. muito por alto, assim, né? Inclusive a gente pegou, né, há pouco tempo, um possível cliente que residia no Brasil há 40 anos e não tinha nada, assim, nenhum registro, nada. Meu Deus. Como que registrou filho? Não sabemos. E aí agora, né, que tá as aí coisas que acontecem. A velhice batendo na porta que tá mais complicado. Pois é. Então, no Brasil é bem diferente de Portugal. E aí, assim, 2021 que fez o boom, assim, das pessoas começarem começarem antes da pandemia ou pós-pandemia? Eu acho
Porque antes da pandemia já tinha começado. Eu fui pra lá em 2018, mais ou menos. 2017, 2018. 2018 ainda tava... 2019... Foi aquele, eu vi que tava muito... A minha quantidade de clientes, assim, triplicaram de pessoas que estavam interessadas. Quando passou... A pandemia deu aquela parada, né? Porque as pessoas estavam fechadas as fronteiras. Nem se quisessem, estavam lá. Mas no momento da pandemia, aumentou e muito o pedido de nacionalidade portuguesa. Quem poderia entrar era só mesmo quem era cidadão. E não quem tava ainda pedindo residência, isso. Então, eu lembro que nessa época... As pessoas começaram a perceber que tinham direito à nacionalidade portuguesa. E o engraçado... é que mais de 25 milhões de brasileiros... Gente, é muito brasileiro. É muito. Tem direito à nacionalidade portuguesa. E a maioria não tem noção disso. As pessoas não sabem que tem direito. Imagina, se você tem um avô português, um pai português, mãe portuguesa... Às vezes, bisavô a gente consegue, né? Se a gente for fazer da família inteira, fazer. E as pessoas não têm noção que tem esse direito. Cara, e o passaporte português é muito forte, sabe? Se a pessoa tem esse direito, não tem por que ela não correr atrás dele... Porque muda muito a vida da pessoa, assim. Ela tem direito a morar em qualquer país da Europa. Ela tem direito a ir para os Estados Unidos sem precisar de um visto. Muitas facilidades. E as pessoas, às vezes... depois eu faço, né, amiga? Nem vou falar uma coisa aqui. Porque a minha colega tá, assim, enrolando um pouquinho para fazer a dela. E eu falo, cara, não deixa para depois a nacionalidade que você pode pedir hoje. Principalmente porque a lei toda hora dá uma modificada. Então, a exigência que tá hoje pode ser diferente da que tá amanhã. Então, se você vai deixando passar a sua oportunidade de pedir uma nacionalidade, isso pode te prejudicar e a tua família inteira. Porque você pode pedir pro seu filho, pro seu marido e... neto, tem que, um dia. Exatamente, um dia. Mas é exatamente por isso que a gente tem que começar realmente, quem tem interesse, né? Começar a procurar. A lei, ela muda constantemente. Não é só no Brasil que a gente tem isso, né? Há pouco tempo, inclusive, mudou a questão da acordo de reciprocidade. Né? Isso foi um susto. Eu falo que lá... Eu nem sei se vão brigar muito comigo quem tá me assistindo de Portugal, mas a verdade é que eu falo que a lei lá é muito política. Então, eles querem que os imigrantes venham, eles dão uma liberada. Eles querem travam de um dia pro outro. É a mesma coisa com... tem muito pedido de nacionalidade? Se a gente alterar aqui alguma coisa, vai diminuir. Então, a gente tem muito esse problema e foi isso que aconteceu com a Ordem dos Advogados de Portugal. Existia um acordo de reciprocidade, né? Então, o brasileiro poderia se inscrever em Portugal e o português poderia se inscrever no Brasil. E realmente, de um dia pro outro, mas foi mesmo, eu tava de férias. Eu fazia curso, mentoria, isso, pra advogado que queria atuar lá. Então, assim, eu tava nesse meio e de um dia pro outro me ligaram. Fê, acabou o acordo. Eu falei, o quê? Sim, do nada, a presidente na época fez uma declaração, ou seja, nem foi o rito que tinha que ser feito. Foi muito louco isso até. Caramba. E ela alterou tudo e as pessoas não puderam mais se inscrever da forma que era antes. Agora é possível. Mas é muito mais complicado. Você tem que validar diploma, você tem que fazer estágio de 1 ano. Imagina, a gente voltar pro estágio, assim, sabe? Então, assim, é possível, mas realmente ficou muito mais complicado do que era. Então, é o que eu falo, assim, a gente não sabe das alterações legislativas que vão acontecer. Às vezes nem alteração, porque dessa vez nem teve alteração legislativa. Agora até teve, mas na altura em que eles cancelaram não tinha. A gente entrou com o processo, eles enrolaram e depois fizeram a alteração, sabe? E aí perdeu o objeto, tipo isso que falava. Entendi. Então, foi uma época muito complicada. E é o que eu falo, assim, Portugal tem muito isso de alteração de lei muito rápido. Então, mesmo para quem tá planejando morar em Portugal, ou quem quer pedir a nacionalidade, o próprio advogado, né? Que do mesmo jeito que eles tiraram, politicamente, pode ser que voltem a aceitar. Sim, então, assim, é um ramo do direito muito bom. É um ramo do direito, é o que eu digo. A gente sempre conhece alguém que tá indo morar lá, ou que conhece alguém que tá lá. E quase não conhece advogado que atue nessa área. Então, é um ramo do direito muito bom. Não está saturado ainda como trabalhista, às vezes, ou, sei lá, crime, pronto. Então, mas tem que ficar de olho nessas coisas, assim, se planejar pra não deixar a oportunidade de passar, sabe? Pois é. E a gente nem sabe se vai voltar a ter... Porque muita gente foi pra lá e muita gente quer ir pra lá, tá tentando ir pra lá. E aí as pessoas começaram a descobrir a doutora Fernanda trabalhando com imigração, quiseram começar a trabalhar com imigração. Faz sentido, né? A gente quis, e principalmente pós-pandemia, muita gente quis expandir os horizontes. A gente ficou meio preocupado, né? Então aí muita gente querendo ir, imagina. Ainda tem muito advogado que, mesmo sem a ordem, o que acontece? Você não pode exercer a profissão ilegalmente em Portugal, como é óbvio, porque você é advogado no Brasil e não lá. Mas muitos desses processos é possível fazer por um advogado brasileiro. Porque vamos supor, visto de residência. Na maioria dos vistos de residências, o pedido do visto é feito no Brasil, no consulado, né? Numa terceirizada do consulado, na verdade.
Então, você é um processo administrativo. A pessoa nem precisaria de advogado. Então, se você é especializado nessa área, você pode sim fazer a grande maioria dos vistos de residência sendo um advogado brasileiro e não um português. A não ser para coisas que precise de Portugal. Por exemplo, a gente tem lá o NIF, que é como se fosse o CPF aqui do Brasil. Claro que para emitir o NIF tem que ser um advogado português. É só você ter uma parceria com esse advogado e falar, olha, eu preciso emitir o NIF dessa cliente. Então, é possível ainda atuar nessa área, ainda que não esteja propriamente inscrito em Portugal, desde que você não extrapole a sua competência profissional, né? Porque você não pode exercer legalmente lá. Mas, então, claro que a gente levou um susto. Eu tenho muitos advogados parceiros, né? Porque eram meus alunos. Então, claro que a gente levou um susto, mas não foi o fim do mundo, sabe? Ainda é uma área em ascensão, ainda é uma área boa. E ainda é possível atuar com vistos e nacionalidade, ainda que não consiga estar propriamente inscrito em Portugal. Estou em parceria, né? Com o escritório de lá. Sim. E aí o que você tem visto, assim, são pessoas mais velhas, são pessoas meia-idade, mais novas, que estão pedindo, né, um visto de residência. Ou buscando a nacionalidade. Vou falar primeiro residência, que é nacionalidade tem de todas as idades, depende Pronto, sim. Então todo mundo tem que pedir e não deixem de pedir. Mas a residência é engraçado, porque o brasileiro, antigamente em Portugal, não é fama, mas foram pessoas para trabalhar no pesado. Então, eram pessoas que iam trabalhar para as obras, restauração... Restaurante aqui, né? Lá a gente fala restauração. Eram serviços mais braçais. O que aconteceu nesses últimos 5, 6, 7 anos que a gente percebeu foi que mudou completamente o perfil das pessoas que estavam indo morar em Portugal. Óbvio que ainda vai muita gente para trabalhar. Depois a gente pode falar sobre esse tipo de visto, que é para procura de trabalho, que é um visto muito interessante que foi criado. Mas, principalmente, eram pessoas que fugiam da instabilidade do Brasil. Seja política, seja econômica, seja de segurança. Então, para a qualidade de vida, as pessoas, muitas vezes com dinheiro, queriam se mudar para um país mais seguro. Tanto para ele quanto para a família. Então, o perfil começou a mudar. Foram muitos investidores, muitos aposentados, que estavam mesmo querendo só descansar, ter qualidade de vida, saber que você vai ter um bom hospital para ser atendido se você passar mal, saber que você pode andar na rua com tranquilidade, sem medo de ser assaltado, esse tipo de coisa. Então, o que eu percebi foi que o perfil mudou. Óbvio que ainda continuam indo para trabalhar, mas muita gente vai levar sua família para viver com uma melhor... Foi o que eu fiz, qualidade de vida para a família, sabe? Você não tá indo lá procurar um emprego, você tá indo lá para ter uma vida melhor para você e para sua família. Então, muitos aposentados estão indo morar lá, principalmente na região do Algarve, que é praia, que é um pouquinho mais quente até no inverno. E no verão ela fica mais lotada, mas é um local em que a gente vê muitos aposentados, assim, morando, que é no sul de Portugal. E fora isso, pronto, é mesmo esse perfil, assim, mudou muito, sabe? Então, família, investidor e aposentados, eu vejo mais. Tá. E então vamos falar dos aposentados. Visto para aposentado. Tá, vamos lá. O visto para aposentados, na verdade, ele é até conhecido, o D7. Ele é chamado de visto para aposentados, mas ele, na verdade, não é um visto especialmente para, ou somente para aposentados. Ele, na verdade, é um visto de rendimentos. E aí, esses rendimentos precisam ser estáveis e regulares. Por isso que o aposentado entra direto. Porque quando você pensa em rendimento estável e regular, a aposentadoria é super estável e super regular, né? Ou então uma pensão, por exemplo, Então, as pessoas começaram a chamar o visto de aposentados porque uma das coisas que você tem que provar é um rendimento estável e regular. Então, os aposentados iam direto para esse tipo de visto, tá? Mas ele é um visto de rendimentos. Então, qualquer pessoa que possua rendimentos, aí pode ser uma aposentadoria ou pode ser um aluguel de um bem seu, um bem imóvel. Um bem móvel, podem ser aplicações financeiras. Então, quem possui rendimentos utiliza esse tipo de visto que a gente conhece como visto D7, certo? Então, ele é o que o aposentado usa, o que o pensionista usa, mas não é só para eles. Entendi. É interessante, porque aí a pessoa... E quanto que ela tem que comprovar de rendimento para isso aqui? Boa. Então, vamos lá. Para solicitar esse tipo de visto, a gente tem que comprovar um salário mínimo português. Gente, é muito justo. Imagina, você tem que comprovar que você pelo menos recebe um salário mínimo naquele país para você sobreviver, para você não ter que pedir ajuda depois ao Estado para você se manter lá. Então, na lei, eles exigem que você comprove o recebimento de um salário mínimo português, que nesse momento está 820 euros. E esse é o grande problema. Se o nosso real não tivesse tão desvalorizado, seria um pouco mais tranquilo de comprovar. Mas, por outro lado, eu percebo o Estado querer pelo menos que você comprove um salário mínimo. Não, faz sentido. O que você vai fazer lá se você não tiver um salário mínimo? É verdade, você não tem que
você tem que ir com consciência também. Então, se você não tem como, pelo menos, se manter naquele país, não tem por que você mudar de país. E aí esse valor ele tem que cobrar de forma unitária para um membro da família só ou vale para todos? Não, no momento do pedido do visto, a gente tem um cálculo que é previsto por lei, né? Então, imagina, se for um requerente, for só uma pessoa daquela família, ele tem que comprovar um salário mínimo, que são os 820 euros agora. Se ele tiver cônjuge ou companheiro, esse adulto, a gente tem que comprovar mais 50% do salário mínimo. Para cada filho menor, parece muito difícil, mas eu juro que não é, gente. Na hora de fazer assim, ó, para cada filho menor são mais 30%. E para cada filho maior, mais 50%. Sendo que esse filho maior, assim, não basta qualquer pessoa. Ele vai ter que ter uma idade limite, ele tem que estar solteiro e tem que estar estudando em Portugal. Muitas vezes, como ele tem que estar estudando em Portugal, a gente pede um visto separado para ele. É mais fácil do que fazer esse reagrupamento familiar. Então, isso a gente tem que ver mesmo em cada pessoa, em cada família que nos procura, qual é a melhor estratégia migratória para aquela família. Qual é o melhor tipo de visto, onde que ela vai se enquadrar. Mas sabendo que no caso 2 rendimentos, que é o do aposentado, também conhecido, a gente faz o cálculo assim. Então imagina que é o senhorzinho José, que está aposentado e tem uma esposa, né? Os filhos já estão crescidos, já tem os netos. Então só ele mesmo, ele e a esposa. Então a gente faz o cálculo de um salário mínimo e meio por mês. Entendi. Tá? E esse valor, tem que comprovar só esse valor no pedido do visto ou tem que comprovar um valor maior? Assim? Isso, quando é... Eu vou falar uma coisa quando é aposentados e quando é para rendimentos. Se o aposentado comprovar que ele recebe lá a aposentadoria, ele não precisa comprovar o que um de rendimentos precisa, que são 12 vezes esse valor. Uma pessoa que possui rendimentos, imagina que ela tem aplicação financeira que é o suficiente para ela ir para Portugal, ela e a família. Ela tem que comprovar, ok, que ela recebe por mês aquilo, mas ela também tem que comprovar depositado numa conta em Portugal pelo menos um ano daquele valor. Então, são 12 vezes aquele valor, que é para a pessoa, para o Estado português, falar, ok, pelo menos um ano aqui, que é o período do primeiro visto, ela consegue se manter sem pedir ajuda pra gente, ok? Agora, no caso do aposentado, por exemplo, se de fato a aposentadoria dele for recebida direto em Portugal, se a gente vai comprovar isso, ele não precisa comprovar que tem um ano de valor lá, porque a aposentadoria vai ser recebida lá. Então é muito... Depende do caso em concreto, sabe? Aquela história. E é verdade, a gente tem que ver naquele caso. Eu até estava falando com vocês antes um pouquinho. Ah, mas é melhor, então, o aposentado levar para lá ou não? Depende. Porque depende, vai ter que fazer todo um estudo, um planejamento tributário, financeiro. Porque tá vendo? Ele não precisa comprovar os 12 meses do salário. Mas será que o desconto que ele vai ter lá é o suficiente para ele... transferir pra lá? É porque muita gente não sabe, mas existe um desconto para residente, né? Para quem reside em Portugal, de 25% de imposto de renda do Brasil, fora, né? O que paga de imposto lá. Tem... né? Que ainda tem o imposto lá. E esse valor, esse imposto de renda, ele não tem piso, né? Não tem piso. Então vai incidir sobre qualquer rendimento que a pessoa tenha lá. Lógico que para comprovar 820 euros por mês já não poderia ser o salário mínimo do Brasil. Mas, de qualquer forma, mesmo que fosse um salário mínimo, se for, por exemplo, uma complementação de renda, que ele tenha um benefício vindo do Brasil, ele vai pagar esses 25% lá. Já tiveram algumas decisões afastando a constitucionalidade desse dispositivo. É uma lei de 2016. Mas isso aí ainda não tem nada definido, não é pacificado. Então, assim, né, tudo a gente tem que... A regra é que vai pagar. Tudo a gente tem que colocar na ponta do lápis, calcular, porque normalmente vai valer a pena mais deixar pra receber aqui. É aquele negócio também. Se a pessoa tem ideia de repente, passar a viver em Portugal, né, morar na Europa na aposentadoria, quando se aposentar, é importantíssimo já começar desde mais cedo, fazer o planejamento previdenciário. Exatamente. E o planejamento imigratório, né? Porque vai ter que ver o que vai precisar para fazer a imigração de forma correta, né? Para ir tranquilo. E você tem que ter esse valor à disposição aí tem que planejar uma aposentadoria com rendimentos, né? De aposentadoria pública, pode ser... privada também, né? Você pode somar rendimentos, né? Você pode ser aposentado de forma privada, pública e ainda possuir 2 imóveis então é a soma dos rendimentos que tem que dar esse valor. Perfeito. Então o trabalho dela depende do planejamento previdenciário. Exatamente. Não, mas isso é muito verdade. É muito importante, né? E eu sempre digo que mudar de país, né? Você pensar em ir para um outro país é uma decisão muito importante. Você não pode tomar de um dia para o outro, assim. É uma decisão que você tem que ter muito planejamento, sabe? Não é uma brincadeirinha, assim. Você tá falando... É o
o que eu tô dizendo. Uma decisão que você toma errado, você vai poder ser descontado muito mais do que se você tivesse pensado um pouquinho, né? Feito um planejamento certo. E depois você teria uma vida muito mais tranquila, assim, muito menos... Acaba perdendo tempo, perde dinheiro, você se expectativa, frustra, né? Expectativa. Porque a gente vê muita gente que vai e volta. Porque não consegue se manter, não consegue se legalizar, não tem... Tem que tomar muito cuidado. Eu trabalho com a internet, e é verdade. Eu também tenho Instagram, tenho YouTube, eu trabalho com isso também. Mas o que acontece é que tem muito conteúdo sem ser responsável. Tem muita utopia quando fala de Portugal, né? E eu falo tanto, gente, pelo amor de Deus, façam uma coisa consciente. Você tá falando da sua vida, da vida da sua família. Tomem uma decisão consciente, se planejem, sabe? Porque o que acontece é que as pessoas muitas vezes entram em Instagram de pessoas que só moram lá, vendem uma realidade que não é a realidade, busquem saber. O planejamento de local, por exemplo, se você for morar nos grandes centros, é completamente diferente se você for morar numa cidade mais afastada. O custo de vida vai ser muito menor. Mas e a oportunidade de emprego? Então, tem que saber, pro seu perfil, qual seria a melhor opção. Não, olha, pra mim seria melhor nos grandes centros, que eu preciso trabalhar dessa forma. Mas um aposentado não precisa. Então, por que ele vai pagar 1.500, às vezes 1.000 euros de renda, que são do aluguel de lá, se ele pode morar mais afastado, pagando menos e viver melhor? Então, é o que a gente fala. Cuidado com o que vocês veem na internet. Cuidado com a informação que vocês têm na internet. Tenham consciência de que a lei muda toda hora. Os entendimentos mudam muitas vezes. Até vídeo meu, eu percebo que há 3, 4 anos eu fiz um vídeo sobre aposentados, falando uma coisa... Gente, mudou. Eu até antes dos vídeos falo, vejam a data que vocês estão assistindo esse vídeo. Porque tem entendimentos que mudam a cada 15 dias. Então, o Instagram é melhor por isso, né? Porque, querendo ou não, a gente mais dinâmico, consegue fazer mais atualizações. Mas a verdade é, cuidado com qual conteúdo vocês estão vendo na internet. Porque isso pode atrapalhar completamente o planejamento financeiro também, mas o planejamento migratório da pessoa que pretende mudar de país. Exatamente. Sim. É aquilo que a gente fala sempre. Você tem que estar sempre assistido por profissionais que sejam especialistas na área, né? Que eles vão poder te atualizar de tudo. E é aquilo. O próprio planejamento migratório, se a pessoa ela pretende ir embora daqui 5 anos, 10 anos, ela vai ter que estar fazendo esse acompanhamento de forma regular, porque vai ter que tudo vai mudando. Eu falo, né? Que pelo menos é muito difícil não ser um planejamento de pelo menos 6 meses. Porque parece, olha, eu quero semana que vem pra Portugal. Eu falo, calma. Eu já falo, calma. Primeiro que um visto de residência, se você for através de um visto, se você não tiver uma nacionalidade portuguesa, só o visto mesmo já são entre 60 dias, mais ou menos, para ter a resposta do visto. Ok? Às vezes um pouquinho menos. Por lei são 60 dias, podendo chegar a 90. Mas, por experiência, assim, normalmente 45 dias, 55 dias, tem um resultado. Só aí, são quase 2 meses, né? Às vezes um pouquinho mais. Isso desde que você entra com o pedido do visto. Fora o planejamento, você tem que fazer algumas documentações, você tem que comprovar algumas coisas, juntar, fazer... Pronto, as coisas de um visto, né? Não é tão rápido assim. Então, pelo menos mais 1 mês. E para além disso, é o planejamento. Olha, mas pra onde que eu vou? Para que local que eu vou? Como é que vai ser? Como é que toda aquela estrutura... Vou viver de quê? Então, eu normalmente falo para um cliente, olha, 6 meses no mínimo é um planejamento de mudança de país. Até o que você tem que fazer aqui no Brasil. Você tem que deixar a procuração para alguém de confiança, se você tiver que resolver alguma coisa muito rápida, né? E essas coisinhas. Sua casa vai ficar como? Você vai ter que alugar, tem tudo, não é de um dia para o outro, assim. Não cometam essa loucura de vender tudo, largar tudo, vou pra lá, quando chega lá eu dou um jeito. Gente, não é assim que funciona. E tem muita gente fazendo isso, né? Eu já vi algumas pessoas aqui em Terê mesmo fazendo isso. E aí acaba voltando, aí volta, não tem mais nada porque vendeu tudo. Porque, gente, ir no risco é loucura, com criança, né? E agora em Portugal aconteceu uma coisa que foi... A gente ficou também, o que eu digo de mudar de um dia pro outro, havia possibilidade, imagina... O certo é você ir sempre com um visto de residência se a sua intenção é residir em Portugal. Se for turismo, o brasileiro não precisa de visto. Mas, em casos de eu quero morar, é necessário um visto de residência. Entretanto, havia uma exceção na lei que dizia o seguinte, a pessoa que entrou como turista, se quando ela chegar aqui, ela conseguir um trabalho, por exemplo, começar a descontar lá para a segurança social, isso tudo... Um trabalho, ou trabalhar de forma para ela mesma, né? Por conta própria, que a gente fala lá, através dos recibos verdes, que são os trabalhadores independentes, poderia, através de uma coisa que era chamada de manifestação de interesse,
manifestar o seu interesse de residir de forma legal em Portugal. Era um processo que demorava uns 2 anos e meio para ser concluído, mas ao final dele, você conseguia sua residência legal. Então, muitas pessoas iam dessa forma, falavam, eu espero 2 anos, então não visitava a família por 2 anos e pouco, não podia sair de Portugal, mas ao final desse tempo, trabalhando lá, conseguia. Há 20 dias atrás, mais ou menos, nem um mês, não, eu tava saindo, mais ou menos uns 20 dias atrás, alteraram a lei. Olha, não é mais permitido a manifestação de interesse. Vocês têm noção de quantos brasileiros estavam lá? Não tinham dado ainda... Não, quem já tinha dado a entrada, ok, continua esperando. Mas que chegaram, assim, há 1, 2, 3 meses, estavam procurando trabalho pra fazer a manifestação e não vão mais conseguir se legalizar por essa via, sabe? Caramba. Então é o que eu digo. Não cometam essa loucura agora, principalmente agora. Foi assim que você conseguiu do nosso amigo? O Jess, né? Tem um amigo nosso que já estava lá quando eu cheguei. Beijo. E ele foi assim, mas é o que eu te falei, eu não conhecia, imagina, eu não era advogada disso, porque a gente nem pode indicar, o advogado, isso é um crime, indicar que alguém vá sem residência, a gente não pode, isso é um crime não só para advogado, mas para qualquer pessoa que facilite a imigração ilegal. Eu acho que era só de oi, mas quando eu cheguei lá, ele falou, tô aqui, o que eu faço? Quando a pessoa já está lá e não sabe o que fazer, tinha esse caminho. Que agora não tem mais. Então, cuidado, é o que eu digo. Se tem 20 dias que mudou. Cuidado com qual tipo de informação que você vê no YouTube. Que pode estar lá dizendo, olha, você pode ir e se legalizar dessa forma. Não pode mais, sabe? Agora, eu tava até falando pra vocês, tem o visto de procura de trabalho, que é uma maneira de você ir de forma legal. Porque você vai solicitar um visto para procurar trabalho. Esse visto é muito mais barato que os outros, eu vou até explicar. Imagina que eles têm que comprovar várias coisas e valores. Esse você precisa comprovar, eu vou falar apenas, mas eu sei do valor que isso significa, tá? Não é um apenas só, é um apenas porque comparado com os outros, você tem que comprovar na sua conta 3 salários mínimos portugueses e mais nada. Então você tem que comprovar que você tem 3 salários mínimos portugueses na conta ou que você foi convidado por alguém de lá que tenha esse valor. Então imagina eu, que sou nacional, eu sou portuguesa, mas se eu fosse só residente também, legal. Eu falo assim, Daphne, vem procurar trabalho, né? A gente vai fazer um visto. Eu vou assinar como sua responsável, mais ou menos. É uma carta convite que a gente chama. No qual, quando você estiver aqui em Portugal, eu vou ser responsável por você ficar aqui na minha casa, até você conseguir um trabalho. E eu tenho aqui na minha conta 3 salários mínimos portugueses. Então a pessoa pode ir, ela vai ter 4 meses para conseguir um trabalho. E aí tem que ser um contrato de trabalho para solicitar a residência dela. Mas percebam como é muito mais fácil, assim, muito menos arriscado, sabe? Você tá indo de forma legal, você não vai ser posto de lado, à margem da sociedade, porque você não tem documento. Não, você vai estar indo direito com documento. Quando você conseguir sua residência, você pode trazer a sua família depois. Então, assim, é uma coisa muito mais segura de se fazer do que jogar tudo pro alto, vender tudo e pronto, né? Nós tivemos aí 2 casos recentes. De pessoas assim, na regra antiga de aposentadoria por tempo de contribuição, né, contribuíam desde cedo, e aí ali com quase 50, 55 anos, já tinham o tempo necessário para aposentar no Brasil. E aí pediam, né, faziam um requerimento aqui no Brasil, tinha algumas questões legais que tinham que ser discutidas, então infelizmente teve que judicializar, a pessoa não esperou, foi, né, para Portugal. E aí lá, tá criando outra renda, mas já conseguiram que fosse concedida a aposentadoria aqui. E aí esses estão, assim, recebendo no Brasil e aí enviam o valor para lá. O valor para lá. E aí, né, estão constituindo outra renda também porque lá. Com o real do jeito que tá pro euro fica muito complicado com o valor aqui para... Sim, mas aí a gente tem que lembrar que existe a possibilidade de você estar aqui no Brasil, já tem 10, 15 anos de contribuição no Brasil e muda para Portugal, você pode levar esse tempo para lá. Existe um acordo de reciprocidade entre os 2 países, né? Que prevê a possibilidade de levar tempo de contribuição para lá ou trazer de lá para cá. É importante falar que é tempo de contribuição. Os salários, eles não são trazidos. Então, quando você traz o seu tempo de contribuição de Portugal para cá, você vai trazer com salário 0, entendeu? Então, não interessa quanto que você ganhou lá, que ele não vai ter esse valor. E aí vai entrar naquela questão do divisor mínimo que já foi regulamentada, né, depois da emenda. Então,
Se tiver um número X de contribuições, vai fazer a média e... tudo que a gente tiver, fala no final de planejar, né? Exatamente. Não adianta, vou tentar ir pra lá jovem, né? Fazer uma carreira lá e depois voltar com isso pra cá, pro Brasil, pra tentar uma aposentadoria melhor aqui. Não vale a pena hoje. Em euro e mandar depois... Não, mesmo... exatamente. Então, mesmo assim, tem que ter uma consulta. Né? Tem que ter uma consulta antes, todo um planejamento. Não vamos arriscando. Pensar, exatamente. E ao contrário, mesma coisa. Até que a gente estava conversando antes de começar o pod, que é da possibilidade de fazer... de consultar algumas advogados de outras áreas, de repente tributaristas, previdenciaristas até, que atuem que atuem lá em Portugal com a legislação de lá e daqui, porque dependendo até manter... existe a possibilidade, de repente, de fazer a residência legal lá e manter a residência fiscal no Brasil? Sim. Sim, é possível. Tranquilamente. Sim, tem que ver qual vai ser a estratégia do advogado dessa área para o seu caso. Porque aí tem que analisar. Nem sou eu que... Imagina, mas é possível, Porque, por exemplo, 25% de imposto de renda sobre aposentadoria é muito, entendeu? É muito valor. É um valor muito alto. Então... isso daí é uma questão a se pensar. Será que valeria a pena você levar a tua residência fiscal para Portugal quando você tem promessa de aposentadoria aqui? Nessa questão, mas se você vai receber lá, é descontado direto lá. E aqui também tava dando uma confusão, porque você é descontado nos dois. Nos dois, exatamente. É descontado nos dois. Mas lá era para ser só o imposto de lá. Aquilo, imposto de lá são 27%. Mas acho que não chega a ser isso tudo. Eu tava olhando alguma coisa em torno de 10. No final, você fica quase com metade do quase salário. Metade retido. Tem que planejar, entendeu? Essa que é a questão. Mesmo pra fazer, principalmente a questão previdenciária. Se você tem a ideia de trazer tempo daqui ou levar tempo... Hoje a gente já consegue, né? Com a nossa formação, a gente consegue trazer o tempo de lá pra cá. A gente leva o tempo pra lá, mas o pedido de aposentadoria lá é bem diferente, né? O regramento deles é totalmente diferente do nosso. A idade é bem maior. As regras de salário, você pode receber salário inferior ao salário mínimo. Nas pensões de lá, que não é aposentadoria, é pensão. Pois é. Então tem que ter um cuidado muito grande, consultar tanto, né, um advogado previdenciarista daqui quanto um de lá, né? Daqui a pouco. Por enquanto a gente ainda não tem especialidade mas no futuro vai aqui, né? Uns anos atrás, eu tive um cliente que fez isso, que trouxe tempo de lá para aposentar aqui. Aposentou aqui por idade. Quando ele chegou aqui, ele fez o pedido de aposentadoria, foi concedida com o tempo de lá, mas estava menor que o salário mínimo daqui. Aí aqui não pode. Aqui não pode. Então a gente judicializou. A justificativa do INSS é que realmente ele não podia trazer os salários, mas aqui tem a vedação de... Pelo menos. Lá não. Só tem um benefício que não segue essa regra. Lá não. Pois aí aqui a gente conseguiu reverter, ele conseguiu receber, tá recebendo salário mínimo pelo menos. O problema é, imagina, lá não, mas às vezes 400 euros lá, 500 euros lá, se você for passar pra real é mais do que isso. Então tem que fazer esse estudo, sabe? Sabendo que apesar de não ser o salário mínimo lá, ainda vale mais, às vezes, quando você vai converter pra real do que aqui. Por isso que é muito complicado. Eu trabalho levando a pessoa pra lá, né? Ela vai de forma legal. Agora, essa estratégia tem que fazer com alguém que entenda mesmo disso, porque são muitos detalhezinhos que podem fazer muita diferença na vida daquela pessoa. Isso aí. Vamos encerrar, né? Porque a gente já falou pra caramba. A doutora Fernanda tem os compromissos dela também. Mas marcamos outros. Não dá pra gente falar tudo num só. Isso aqui é muito legal, né? Mas não dá pra gente falar tudo num só. É importante falar que a doutora Fernanda agora também está atendendo no Brasil, né? Ela tem o escritório dela em Portugal e ela também agora tá fazendo atendimento no Brasil. Então, fala aí, Instagram. A gente vai colocar embaixo, mas... Olha, gente, Instagram, fernandamoura.adv. É por lá que eu faço mesmo essas atualizações, que eu digo o que tá acontecendo, mostro dia a dia, vida real, tudo isso. Então, quem tem interesse em Portugal, Brasil, não deixem de seguir. Isso aí, tá? E... Fernanda, muito obrigada. Nossa, foi um prazer. Bom, passou o tempo, eu nem reparei, sabia? Foi muito rápido. Foi muito bom. Obrigada, até o próximo, gente. Tchau, obrigada. A gente marca outros. Tá? E quando tiver novidades, a gente vai acompanhando no Instagram da doutora Fernanda. Isso aí. Obrigada, galera. 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Manda pra quem você acha que precisa saber. Essa questão de migração tá muito em alta, então vale super a pena. Indica. Tá bom? Beijo, até a próxima. Obrigada.